preparou hoje, o culto da vitória, né? Então, você veio aqui para ter vitória na vida. Não é um culto de derrota, não é um culto de desânimo, não é um culto de fracasso, mas é um culto de vitória, em nome de Jesus. E a vitória a gente obtém, meus irmãos, pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Eu estava contando hoje para o irmão aqui, à tarde, conversando com ele, me lembrando de algumas coisas que eu vou meditando, estudando e aprendendo. Às vezes parece que tudo está perdido na nossa vida, às vezes parece que as coisas não têm jeito, né, pessoal? E eu lembrava de um fato que aconteceu na Inglaterra, meus irmãos, nos anos 1739, por aí. Faz tempo, mas são histórias que a gente lembra, meus irmãos, que a gente ouve e guarda no coração. Diz que naquele tempo na Inglaterra, de cada 6 casas, uma era um prostíbulo. Diz que era assim, de cada 6 casas, uma era um prostíbulo. Diz que até o pessoal saía da igreja, pessoal, e quando saía ia tomar umas guaraná, que até o pastor daquele tempo também enxugava alguma coisa, de tão frio, de tão derrotado que estava o povo naquele tempo. Era assim, terminavam os cultos, a pessoa ia se embriagar e se prostituir. Mas diz a história que naquele tempo Deus levantou 6 rapazes, 6 jovenzinhos, adolescentes, que começaram a orar a Deus, a fazer um culto de oração no colégio, na escola. E diz que dentre eles estava um famoso homem de Deus, conhecido até hoje, John Wesley, que é o fundador da igreja metodista, e um outro também chamado Whitfield. Esses 6 jovens começaram a orar, e diz a história da igreja, meus irmãos, que no outro dia já tinha mais gente, e no outro mais, e a partir dali Deus foi fazendo uma transformação naquele país, na Inglaterra, que foi acabando com aqueles prostíbulos, a igreja foi ficando mais forte, mais firme, tudo começou a mudar em nome de Jesus, por causa de 6 pessoas, em nome de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, às vezes por causa de uma pessoa em casa que busca Deus, Deus pode mudar toda a nossa casa. Por causa de alguém que sabe, dobra o joelho, fala com Deus mesmo, Deus pode mudar tudo. Por sua causa aqui hoje, Deus pode mudar muitas coisas aí fora. Você nem imagina o que Deus pode fazer em nome de Jesus. E às vezes as coisas vão indo mal. Eu lembrava de outra história que eu até já contei aqui, né? Mais recente, meus irmãos, quando na Romênia, um país da Europa, que meus irmãos estavam sob a ditadura daquele governante Ceausescu, os irmãos mais madurinhos assim que nem eu devem lembrar, né? O homem era terrível, o homem era endemoniado, ao ponto de pegar menininhas de 13, 14 anos e obrigar elas a se prostituir. Os pais não podiam fazer nada. Então todo turista que visitava a Romênia tinha uma menininha para poder praticar a prostituição, a maldade, fora tantas outras coisas. O que aconteceu? Fechou as igrejas, proibiu o pessoal de buscar Deus, proibiu as pessoas de orar, os pastores não podiam pregar mais, mas diz que uma igreja resistiu. Um dos pastores ficou firme na oração, e quando ele estava para fechar e prender aquele pastor naquela noite, isso nos anos de 1980, meus irmãos, foi prender, e disse que aquela igreja resolveu fazer uma vigília de oração naquela noite, para não deixar o pastor ser preso. Aquela igreja tinha 80 membros só 80 membros, meus irmãos, e diz que naquela noite um jovem batista acendeu uma vela e foi passando as velas, comprou mais, foi passando para o pessoal ficar em vigília, a vela para iluminar a volta da igreja. E nisso chega a polícia e vai querer na marra fechar, dar um tiro, arrebenta a perna do rapaz. Foi para o hospital, aquela dor, aquela sangria toda. Diz que lá no hospital alguém perguntou para ele assim: tu te arrepende do que fez? Ele disse: não, eu acendi a primeira vela. Olha o que ele disse: eu acendi a primeira vela. No outro dia, diz que uma jovem da Assembleia de Deus começou a gritar pela rua da cidade: Deus existe, Deus existe. O que eu estou contando é fato real, estou contando coisa aqui. Deus existe, Deus existe. E gritava com todo o pulmão, meus irmãos, e aquilo começou a criar um fervor espiritual naquela nação.
O resultado disso foi que, meus irmãos, em 10 dias, tinha mais de 100 mil pessoas na praça principal da Romênia, liderada pelos pastores. No outro dia, o governo caiu, aquele governo duro, porque uma igreja de 80 pessoas, que começou com um jovem, fez uma mudança em nome de Jesus. Eu digo para o seu vizinho: você pode mudar muitas coisas na sua vida e na sua família, em nome de Jesus. Diga para ele: você pode fazer uma grande mudança, meus irmãos. A sua oração é poderosa. A Bíblia diz que a oração do justo muito pode em seus efeitos. A gente sabe disso, então tem que buscar Deus. E o que nós estamos fazendo aqui hoje, meus irmãos, é poderoso. Deus vai mudar se a gente acreditar em nome de Jesus. Amém? Eu estava lendo hoje de manhã, ontem, um texto da Bíblia que eu quase nunca leio, que é o livro de 1 Crônicas. Por que eu nunca leio e você também nunca lê? Porque é um livro que só tem genealogia. Fulano gerou fulano, fulano gerou ciclano, fulano gerou ciclano. É meio chato de ler, né, pessoal? Mas olha o que diz aqui, vamos ler? 1 Crônicas, capítulo 7. É um livro assim que você diz: ah, pastor, essa parte da Bíblia eu mudo. Eu vou para outra que é mais interessante. Tem gente que diz: eu gosto de ler quando tem aquelas batalhas, né? Outros dizem: eu gosto de ler quando Jesus opera os milagres. Mas aqui tem uma parte interessante. 1 Crônicas, capítulo 7. Olha o que diz aí. 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 20. Quem achou, diga amém. Está lá no Antigo Testamento. Hoje é o culto da vitória. Amém, pessoal? Vamos ler o que diz aí. 1 Crônicas 7, 20. Tem uma coisa interessante aqui sobre a família, sobre a casa. No verso 20 diz assim: todos acharam? Diz o seguinte: e os filhos de Efraim, Sutela e seu filho Bered, e seu filho Teate, e seu filho Eliada, e seu filho Taate, e seu filho Zabade, e seu filho Sutela, e Ezer e Eliade. E os homens de Gade, naturais da terra, os mataram, porque desceram para tomar os seus gados. Pelo que Efraim, seu pai, por muitos dias os chorou, e vieram seus irmãos para o consolar. Depois entrou a sua mulher, e ela concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. E sua filha foi Será, que edificou a Bet-Horon, a baixa e a alta, como também a Uzem, Seara. E foi seu filho Refa, e Rezef, e Tela, e seu filho Itaã, e seu filho Itaã, seu filho. Seu filho Labã, seu filho Agude, seu filho Elisama, seu filho Num, e seu filho Josué. Você que é o nome do seu filho tem bastante aí, viu? Todo bonito, né? Um mais bonito que o outro. Mas o que eu quero dizer aqui para você, pessoal? Esse livro de crônicas aqui, ele conta a história, a genealogia de Efraim. É o que diz no verso 20: e os filhos de Efraim. Então, ou seja, conta quem são os filhos, a descendência desse homem chamado Efraim, que era um homem de Deus. Efraim era um homem muito abençoado. Se você ler comigo lá no livro de Gênesis, por exemplo, no capítulo 41, eu queria que você lesse, deixa marcado aí, você vai ver que o Efraim era um homem muito abençoado por Deus, pessoal. Um homem dedicado, consagrado. Gênesis 41, eu já volto em 1 Crônicas, versículo 52, diz aí, meus irmãos, que o Efraim era filho de José. José, você sabe, era um homem também abençoado, que foi prisioneiro no Egito e se tornou depois governador do Egito. Olha o que diz aí, ó. Gênesis 41, versículo 52. Olha o que diz, ó. Vamos ler o verso 50, 51 e 52. E nasceram a José, acharam, meus irmãos?
Gênesis 41, 50, 51, 52. E nasceram José 2 filhos, antes que viesse o ano da fome, que lhe deu Azenate, filho de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho na casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Você veja que Efraim é um homem abençoado. O nome dele quer dizer prosperidade. Deus abençoou o Efraim com esse nome. Agora veja mais um pouquinho à frente, Gênesis capítulo 50, Gênesis capítulo 48, melhor dizendo. Gênesis capítulo 48, no versículo 14, diz assim, Gênesis 48, versículo 14. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. E abençoou José e disse: Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia. E o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome, o nome de meus pais Abraão e Isaque, e multiplique-se como os peixes em multidão em meio à terra. Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: Não assim, meu pai, porque este é o primogênito, põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai o recusou e disse: Eu sei, meu filho, eu sei. Também ele será um povo e também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: Em ti Israel abençoará, dizendo: Deus te ponha como Efraim e como Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Então, eu só volto para a crônica. Eu só queria explicar para você que o Efraim era um homem abençoado. Primeiro porque o seu pai José colocou o nome dele de prosperidade. Deus me fez crescer na terra da minha aflição. E depois a Bíblia diz que o seu avô Jacó, na hora de abençoar os filhos, o Efraim era o menor, o mais novo, mas ele colocou a mão direita sobre o Efraim e a mão esquerda sobre o Manassés. O seu Jacó cruzou as mãos e quis abençoar o menor em relação ao maior. Naquele tempo, o filho mais velho sempre tinha o direito à maior parte, à bênção maior. Mas o Jacó inverteu as coisas. O Jacó disse que o menor seria maior do que o mais velho. E assim disse que o nome de Efraim iria adiante do Manassés. Então vejam como ele era abençoado. Como o Efraim tinha bênção. Veja como é importante a bênção dos pais. José abençoou, Jacó abençoou, a bênção dos avós. Às vezes os filhos fazem tudo sem a bênção dos pais. É importante a bênção dos pais na nossa vida. Amém, pessoal? Quem tem pai vivo, dá um jeito de ouvir, de procurar saber o que eles estão pensando, porque a bênção do pai é muito importante, da mãe, do avô e assim por diante. Então diz a Bíblia que ele era abençoado. E o que eu queria falar para você hoje é justamente isso. Aqui em Crônicas, segundo 1 Crônicas 7:20, diz que nasceram filhos a Efraim, filhos. Mas nós vamos ver aqui, nós já lemos, meus irmãos, que mesmo na casa de Efraim, que era um homem abençoado, aconteceu dele ter 2 filhos e netos que eram ladrões. Olha que coisa. Diz a Bíblia aqui, no capítulo 7, meus irmãos, no versículo 21, diz que seu filho Zabade, seu filho Sutela, e Ezer, Eliade, os homens de Gate, naturais da terra, os mataram, porque desceram para tomar os seus gados. Então o Efraim é o nome de Deus, diga amém. Mas a Bíblia diz que ele gerou filhos que eram ladrões, desceram para roubar o gado, meus irmãos, dos filhos de Gate, e os filhos de Gate mataram eles. Então o que Deus falou no meu coração foi justamente isso.
que mesmo às vezes na casa de pessoas que são de Deus, Efraim era um homem de Deus. Nós vimos aqui que ele era abençoado, tinha a bênção de Deus sobre si. Mas mesmo na casa de pessoas de Deus, às vezes acontece de a família ou alguém da família não ser tão de Deus assim, ou fazer coisas que desagradem a Deus. Você veja que ele era um homem de Deus, mas os seus filhos foram roubar o boi dos outros, roubar a ovelha dos outros, e por causa disso morreram. Às vezes acontece com a gente também. Pastor, eu sou de Deus, eu tenho buscado a Deus na minha vida, tenho colocado meu coração no presente de Deus, mas infelizmente às vezes acontece de, na nossa descendência, nossos filhos, às vezes os netos, às vezes os bisnetos, saírem totalmente fora da linha, serem totalmente avessos à verdade, à palavra de Deus. Quantas mães eu conheço e conheci na minha vida, meus irmãos, fiéis a Deus, que tinham que visitar os seus filhos na cadeia. Você deve conhecer muita gente assim, mãe e pai que tem que visitar o filho na cadeia. Ela é crente, firme com Deus, mas o filho está preso. É a realidade. O que eu quero lhe dizer, que Deus falou comigo, que às vezes, mesmo na nossa casa, que somos de Deus, às vezes nós temos problema em casa. Você veja que diz mais embaixo aí, meus irmãos, no verso 23, diz assim: depois entrou a sua mulher e ela concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. A casa do Efraim, que era homem de Deus, as coisas iam mal, não estava nada bem na casa dele. Também, né, pessoal? Perde 2 filhos por roubo, né? Se fosse nas leis de hoje, seria roubo qualificado. Né? Pegaram com a mão na botija, não tem como sair da cadeia, meus irmãos. Só que naquele tempo foram mortos. Pense na dor do Efraim, na angústia dele, de saber, meus irmãos, que os seus filhos eram assim. Pense na dor de José, pai de Efraim, que viu tudo isso, porque nós estamos lendo uma história lá atrás. Nós lemos lá que José viu seu pai Jacó abençoar seu filho Efraim. O Efraim teve esses filhos, e a Bíblia diz lá em Gênesis 48 que o José viu os seus filhos até a 3ª geração. Então José viu tudo isso. José, que era um homem reto, suportou toda a prisão, suportou os maus tratos na casa de Potifar, meus irmãos, até chegar a ser faraó, governador do Egito. E aí agora José vê os seus netos, né, os seus bisnetos nessa situação, presos, mortos como ladrões. É ruim. Você gostaria de ver um filho seu na cadeia? Você gostaria de ver um neto seu na página do Pioneiro? Quem é que ia gostar de ver? Ninguém gostaria. É ou não é verdade, pessoal? Mas infelizmente o José viu, e o pai deles, o Efraim, também viu seus filhos serem mortos porque estavam roubando o gado. As coisas não iam bem por Efraim. Olha o que eu estou dizendo, nós somos de Deus. Se é de Deus ou não é, pessoal? Mas mesmo a gente sendo de Deus, às vezes as coisas não vão bem na nossa casa. Às vezes as coisas vão mal, e de mal a pior. O que aconteceu? As coisas iam tão mal na casa dele, que ele disse para a mulher dele: bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um outro filho. Olha, está escrito aí que ele perdeu os 2 filhos, e diz no verso 23: depois entrou a sua mulher e ela concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Berias. Berias quer dizer as coisas mal, as coisas vão mal, uma coisa assim. Isso quer dizer o nome Berias. Você já parou para pensar nisso, pessoal? A coisa vai mal, você diz: sabe lá, vamos fazer mais um filho. Vamos arrumar mais um? E o Efraim fez isso. Diz a Bíblia que as coisas iam mal, ele perdeu 2 filhos porque eram ladrões, e disse: mulher, vamos arrumar mais um mesmo. E entrou a sua mulher e teve mais um filho, e que colocou o nome de Berias, que quer dizer que as coisas iam mal. Berias quer dizer as coisas vão mal. Então cada vez que chega a olhar para o Berias e diz assim: as coisas vão mal.
Já pensou botar o nome desse no teu filho? Chega o teu filho lá, ô Perias, as coisas vão mal. Olhou o Perias, as coisas vão mal. Era assim. Você veja como esse homem de Deus foi, meus irmãos, perdendo a bênção de Deus. O que eu quero dizer, irmãos, é que a gente, todos nós, que somos de Jesus, eu, você, nenhum de nós está livre de ter problemas na nossa vida também. Amém, pessoal? Deus nos livre. Nenhum de nós, por mais santo, mais homem de Deus, mulher de Deus que eu e você sejamos, não significa que a gente não pode amanhã ter um filho que se perca, um neto que lhe faça passar vergonha. Não significa isso. Que na verdade a gente tem que fazer é orar a Deus, pedir a Deus que tenha misericórdia e pedir a Deus que nos ajude a criar os nossos filhos, a nossa família na presença de Deus, em nome de Jesus. E que nós também tenhamos atitudes sábias de não fazer o que o Efraim fez. Perdeu 2 filhos. Diz a Bíblia aí que os irmãos dele, diz no verso 22, pelo que Efraim, seu pai, por muitos dias o chorou, e vieram seus irmãos para o consolar. A quem é que vai consolar um pai que perde um filho? Quem é que vai tirar a dor de uma pessoa? É difícil, né, pessoal? A gente às vezes vai fazer velório, seguidamente voa, é difícil consolar a dor de quem está perdendo. A gente ora, a gente pede para o Espírito Santo ajudar, mas é muito difícil. O Efraim não se consolava com aquilo. Então ele disse: sabe uma coisa, meu consolo vai ser talvez arrumar outro filho. E foi, às vezes a pessoa pensa que isso é a solução, de arrumar outro filho. E ele foi, teve um outro filho com a sua esposa, e ao invés de colocar um nome abençoado, coloca um nome desse, um nome que só fazia ele lembrar de como a casa dele ia mal, Perias. Veja esse sermão para colocar no filho. Como eu já disse aqui uns tempos atrás, eu conheci uma pessoa, minha esposa está ali, ela é testemunha de uma cunhada, uma amiga de uma cunhada nossa, acho que colocou o nome do filho de Lúcifer. Eu queria colocar, queria colocar de Lúcifer. Lúcifer quer dizer anjo de luz, mas também é o nome do capeta, pessoal? Não dá para colocar o nome desse, mas ela queria. Então já pensou que analisa que o filho chegasse em casa, ô Lúcifer? Poxa vida, é difícil um negócio desse, mas as pessoas fazem às vezes, porque às vezes se perde a direção de Deus. Então vai acompanhando a história do Efraim, pessoal. Ele era um homem abençoado, mas mesmo assim ele infelizmente viu seus filhos se tornarem ladrões de gado. Foram mortos por isso. Por causa disso ele chorou muito, e por causa disso ele teve um outro filho, o qual colocou o nome de Berias, que quer dizer as coisas vão mal em casa. E no meio de tudo isso, a Bíblia diz que ele também tinha uma filha, diz no verso 23, verso 24, e sua filha foi Seará, que edificou a Bet-Horon, a baixa e a alta, como também a Uzem, Seará. Olha que interessante. O Efraim teve 2 filhos que só deram desgosto. Nasceu um outro, ele botou um nome que não era lá muito legal. E nesse meio tempo, ele tinha uma filha também. E diz que a filha dele, pessoal, edificou 2 cidades. Construiu com trabalho, com empenho, 2 cidades. Você veja como às vezes a gente faz isso também. Às vezes ele chorou pelos filhos que roubaram, foram mortos, mas não diz aí que ele se alegrou pela filha que estava dando certo na vida, porque a moça estava dando certo. Quantos irmãos dela foram mortos por roubo, enquanto o outro lembrava o pai de que a casa ia mal, a Bíblia diz que ela trabalhou, pessoal, ardentemente, duramente, e edificou 2 cidades em nome de Jesus. Você veja como às vezes a gente faz isso também. A gente às vezes só foca, só olha para o que está indo mal, mas não consegue olhar para o que está indo bem. Numa casa é assim também. Às vezes o pai e a mãe só se preocupam
só olham para aquele filho que está fazendo tudo errado, mas o outro que está dando certo na vida não olha. Não é assim, pessoal. O outro que está arrebentando, está vencendo, a gente não olha. Ele tinha uma filha que não se deixou abalar por nada disso, não quis ser ladra como seus irmãos, não ficou olhando para a casa do pai dela, porque na casa do pai dela tudo ia mal. Ao contrário, ela disse: sabe uma coisa, eu vou trabalhar. Lá em casa o negócio não está bom, mas eu vou baixar a cabeça e eu vou trabalhar em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Isso aqui são exemplos para nós, para mim e para você, lições de vida, para nós tomarmos e seguirmos em nome de Jesus. Às vezes as coisas não vão bem mesmo. Faz como uma filha aí, baixa a cabeça, trabalha, edifica, constrói, faz a tua vida, faz a tua parte, deixa o resto em nome de Jesus. Às vezes a gente não tem bons exemplos em casa, é ou não é verdade? Não tem. Infelizmente a gente não tem. O pai é bêbado, a mãe não dá para contar. Você vai contar um segredo para o pai, meu Deus do céu, vai contar para o irmão, não dá, você não tem às vezes em casa uma referência. Ela não tinha, mas a Bíblia diz que ela edificou 2 cidades. Pensa o que é construir 2 cidades, pessoal, hoje. O que é construir 2 cidades ainda com uma mulher naquele tempo? Hoje já é difícil, imagina naquele tempo. Mas a Bíblia diz que ela fez tudo isso, e a sua filha foi Sera, que edificou a Bet-Horon, a baixa e a alta, como também a ausência. Na verdade, praticamente 3 cidades a moça edificou, porque ela não olhou para o mau exemplo dentro de casa, nem para o seu pai, nem para os seus irmãos, nem para os problemas que eles tinham dentro de casa. Porque quem é que não tem problema, pessoal? Quem é que não enfrenta problemas às vezes em casa, na família, com filhos, com casamento? Todos passam por uma turbulência, mas a pessoa tem que entender que, meus irmãos, o nosso negócio é fazer como a filha de Efraim, não olhar para isso. Enquanto ele chorava pelos filhos, a moça estava trabalhando. Às vezes é assim, não é verdade? A gente fica olhando para um lado e se esquece de olhar para o outro, só olha para o que está indo mal e não olha para o que está indo bem. O Efraim não percebeu que na casa dele, que diz aí no verso 23, as coisas iam mal na sua casa, diz ele. Mas mesmo as coisas indo mal na sua casa, lá dentro tinha uma mocinha que trabalhava em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Talvez seja o caso de alguns, talvez de todos nós, porque a palavra é para mim e é para você. Amém. Às vezes as coisas vão mal e a gente nem percebe que está indo bem. Nem tudo vai mal, pessoal. Nem tudo está perdido. Se nós somos de Deus, como Efraim também era, nem tudo está perdido em nome de Jesus. Amém. Nem tudo vai tão mal assim. É que às vezes nós não conseguimos olhar o que está indo bem. A gente só consegue olhar o que está indo mal. É uma virtude ruim que a gente tem, de olhar para o negativo, de olhar para o destruído e não olhar que após a destruição Deus vai fazer uma coisa nova em nome de Jesus. Que após a derrota Deus vai levantar um templo novo, uma casa nova, coisas novas em nome de Jesus. A gente não consegue ver assim, mas Deus vê assim. O Efraim não conseguia ver, mas Deus mostrou para ele que sim, e usou uma menina ainda, né? Porque, meus irmãos, o homem era que tinha privilégio naquela sociedade, a menina não tinha muito. Ela usou uma menina para mostrar para o pai que mesmo uma parte mais frágil como a mulher podia mostrar ainda alguma coisa de valor naquela casa, mostrar e trazer alguma honra para o nome Efraim, em nome de Jesus. Diga graças a Deus, pessoal. Eu espero que Deus tenha falado com você, em nome de Jesus, porque no meu coração Ele falou. Amém? Às vezes as coisas vão mal mesmo, mas não se esqueça que mesmo tudo indo muito mal, alguma coisa sempre vai bem. Deus está trabalhando do outro lado. A gente que às vezes não vê, a
A gente que às vezes não percebe. Comece a olhar melhor dentro de casa. Comece a olhar melhor para a sua família, a sua volta. Você vai ver que nem tudo vai tão mal assim. E Deus está trabalhando com você. Tem alguém lá que está indo bem em nome de Jesus? Com certeza tem alguém. Diga graças a Deus. Isso na casa de um homem de Deus, que era abençoado duplamente. Abençoado pelo pai. O pai disse: Efraim quer dizer Deus me fez prosperar. E o Jacó disse: Efraim quer dizer que o nome dele vai estar diante do outro. O homem era abençoado, mas os seus filhos não deram valor a essa bênção. A gente acontece com a gente também. Mas em meio a tudo isso, Deus levantou uma mocinha abençoada em nome de Jesus. Diga glória a Deus, pessoal. Quem sabe é isso que você precisa olhar melhor, né? Olha para os lados. Às vezes a gente só fica olhando para o que está destruído, olhando para o passado. O Efraim devia ficar olhando, né? Poxa, os meus filhos morreram, agora eu fiquei conhecido como pai de ladrões, ladrões de gado. Que mancha na minha vida. Que mancha nada, meu irmão. Deus está trabalhando de outro lado em nome de Jesus. Pede perdão para Jesus e Deus vai fazer a obra na sua vida. Amém? Vamos aplaudir o Senhor bem bonito. Vamos orar. Aleluia. Vamos ficar de pé, pessoal. Quem sabe você é o Efraim hoje aqui, né? Pastor, essa história parece a minha história. E eu diria para você: qualquer semelhança é mera coincidência. É só a Bíblia. A Bíblia que ensina todas as coisas. Se a gente ler com calma, a gente descobre coisas maravilhosas na palavra de Deus. Amém, pessoal? Até nesses livros que a gente nem gostaria de ler, né? É um nome atrás do outro, mais esquisito do que o outro, né? Mas aqui tem uma lição muito poderosa, de que às vezes as coisas estão indo mal na casa de gente crente, de gente de Deus, mas que mesmo tudo indo mal, Deus levantou uma mocinha que trabalhou e que honrou seu pai em nome de Jesus. Honre o seu pai, meus irmãos. Deus, nosso Senhor, Ele vai te honrar também. Vamos fazer essa oração hoje. Quem sabe você diz: pastor, é a minha vida, é a minha história. Lá em casa não está indo nada bem, não. Estou precisando de ajuda, de oração. Quem sabe você é a própria moça. Quem sabe você é essa moça aí. Não é outra pessoa, não. Quem sabe você é ela. Tudo está indo mal, mas Deus está contando com você para fazer uma obra nova. Essa moça, o nome dela, você grave, que chamava Sera ou Será. Era o nome dela. Quem sabe é o seu nome, Será. Quem sabe você é Será nesse tempo. Deus está preparando para você em nome de Jesus. Grande Deus, as coisas até hoje não têm ido bem na sua vida, não. Ou estavam indo bem, mas começou a ir mal. Um membro da família perdeu-se, alguém pegou um caminho torto. Mas Deus, Ele pode restaurar todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, nós queremos te louvar e queremos fazer uma oração ao Senhor. Ensina a
libertação, de cura, que precisa de um milagre,